A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, eu sou a pastora Rose Andrade Pio e estou de volta com mais um testemunho para o nosso canal e peço aos irmãos para que venham se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, curtir e compartilhar os nossos vídeos, nos ajudando assim, amados, no crescimento do nosso canal. E hoje, amados, eu vou trazer para os irmãos um testemunho do irmão Mateus, que fala de guerra entre anjos e demônios. E assim diz o nosso irmão Mateus. A paz do Senhor Jesus, irmãos, eu vou contar para os irmãos as experiências que eu tenho tido com Deus e muitos não têm esse tipo de experiência e muitos até dizem que eu sou louco, né? E que eu não sou uma pessoa normal, porque eu conto nas minhas experiências aquilo que realmente eu vivo e eu vejo vultos, eu vejo anjos e eu ouço a voz do Senhor que vem do céu. E o Senhor, Ele fala comigo diretamente, fala comigo em sonhos, fala comigo a todo momento. Eu ouço a voz celestial, que é a voz de Deus. E alguns até pensam que eu sou louco, mas eu sou louco por Cristo. E estou aqui para lutar por almas e pela salvação dos homens aqui na terra. Porque foi para isso que o Senhor me chamou. O apóstolo Paulo disse às igrejas para avisá-los sobre a guerra nos ares. E a igreja nos dias de hoje estão envolvidas em uma guerra muito grande, uma guerra espiritual. E nós sabemos disso, amados, que há uma luta muito grande e a luta é de fato espiritual. Nós não podemos fazer guerra contra amigos, contra vizinhos, porque a nossa luta como cristão é contra Satanás. É contra Satanás, que é sempre contra o projeto de Deus. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, ele costumava lutar e matar os irmãos antes da sua conversão. Mas, amados, quando ele teve um encontro com o Senhor, quando ele foi convertido, ele travou uma guerra contra o próprio adversário. Quando o apóstolo Paulo, ele viu a luz, ele entrou na luz e ali iniciou uma guerra contra as trevas. E nós temos vivido isso nos dias de hoje. Essa guerra, a guerra que Paulo travou ali na sua época, ela se arrasta até os dias de hoje. 24 horas, a luta das trevas, da luz contra as trevas, ela ocorre sem parar. Amados, há meses atrás, eu estava deitado, eu havia acabado de orar ao Senhor e pedi ao Senhor para que falasse comigo naquela noite. Depois de orar por algum tempo, amados, eu vi o Senhor dizer: Mateus, fique de pé. Eu quero te levar para um lugar. E de repente, amados, eu estava no céu, vendo as mãos do Senhor estendida para mim, me chamando, como se me dando um apoio para eu levantar. E eu me levantei.
E o Senhor falou para mim: Mateus, se prepara, porque nós vamos voar. Eu fiquei muito surpreso quando ele disse isso. E eu me perguntava por que ele falava isso para mim, por que nós vamos voar? E eu pensava até que era o toque da trombeta para o arrebatamento. Eu achei até que fosse a última trombeta que tivesse tocada para o arrebatamento. E então, amados, eu comecei a voar e subi aos céus. Subi ao primeiro céu, depois ao segundo, depois ao terceiro céu. E quando comecei essa jornada ali com Deus, eu perguntei ao Senhor: Senhor, para onde o Senhor está me levando? E o Senhor falou para mim: eu vou te revelar algo que ninguém nunca viu. E imediatamente eu comecei a voar com Deus numa velocidade, amados, incrível. E eu pude ver as estrelas no céu, eu podia ver tudo no universo. Eu via milhares e milhares de estrelas e nós estávamos voando no espaço. E ao mesmo tempo, amados, eu podia ver que estávamos cruzando as nuvens e entramos no segundo céu, onde eu pude ver milhares e milhares de sombras que se moviam de lado ao outro. E ali, amados, ouviam muitos movimentos. E quando chegamos ao terceiro céu, tudo estava em paz, ali havia tranquilidade, e eu vi que os meus pés, ele não tocava o solo, porque eu estava suspenso no ar. E o Espírito de Deus assim me disse: eu quero levá-lo para o acampamento celestial, nos exércitos dos céus, onde ficam os carros de guerra, os exércitos de Deus. E nós estamos indo para um local que nunca nenhum homem teve acesso, nunca nenhum homem viu. Eu vou te levá-lo. Você vai ver os exércitos do reino, onde estão os meus soldados. E você verá com seus próprios olhos. E de repente, amados, eu estava no paraíso de Deus. E era tudo muito maravilhoso. De longe eu pude ver uma colina que era o próprio paraíso. E vi centenas de casas celestiais com grandes construções que parecia mais um acampamento. E eram diferentes das construções terrestres. As construções eram bem modeladas. E quando nós chegamos, eu estava em um pasto muito bonito, um pasto muito verde. E quando eu estava nesse pasto, amados, eu vi um arcanjo poderoso e vivente que não tinha asas. E ele apareceu diante de mim. E eu vi 2 tipos de anjos dos céus. E assim, amados, o Espírito do Senhor me disse: esses são os arcanjos e são os anjos. Você tem que observá-los. Observa aqueles que não têm asas. Eu vou te mostrar tudo o que você tem que saber. E na verdade, amados, esse arcanjo, ele tinha uma vestimenta branca, mas o que me chamou a atenção foi que no seu peito ele tinha uma couraça que dizia Santidade de Deus. E ele tinha uma espada muito bonita, toda cravejada de diamantes. Era uma espada toda coberta de ouro. E quando eu cheguei próximo a ele, ele me mostrou a espada. E imediatamente esse arcanjo ele me levou a um lugar que eu via um grande exército dos céus.
E eu vi que esse grande exército estavam vestidos com roupas brancas, e cada um deles estavam vestido com a armadura dourada, que era incrível, e eles pareciam preparados para uma batalha. E então eu vim a entender que quando esses anjos eles não estão na guerra, eles passam o seu tempo em louvor, em adoração, em dança para Deus. Eles passam o seu tempo adorando o Senhor, louvando o Cordeiro de Deus por séculos e séculos. E eu pude observar, irmãos, que enquanto eles dançavam com suas pérolas nas mãos. E naquele momento, eles pegavam ali também os seus instrumentos e começaram a cantar um grande louvor ao Senhor. E eles louvavam o Senhor, dando glórias ao Cordeiro. E eles não paravam de louvar. E de repente, amados, eu vi um desses arcanjos que tinham asas ao lado do Espírito de Deus, e ele me disse: você vai ver uma coisa, se prepara, que eu vou levá-lo a um nível de glória que seus olhos nunca viu. E imediatamente um arcanjo que estava segurando o chofar começou a tocá-lo. E quando o arcanjo tocou o chofar, imediatamente os anjos de guerra que estavam louvando a Deus pegaram suas espadas. E eu vi que todos os anjos de guerra começaram a se formar em formação de batalha. E eles formavam um alinhamento para a batalha. E o Espírito de Deus me disse: prepare-se, porque você vai testemunhar uma guerra agora. E de repente, as tropas angelicais que estavam alinhadas desapareceram e eu não os vi mais. E esse regimento de guerreiros foram enviados para uma guerra e eu não os vi mais. E veio um vento muito forte, em uma velocidade incrível. E nós descemos ao segundo céu, onde estavam os demônios. E ali houve uma grande guerra, e eu vi tudo. E os anjos, eles estavam lutando continuamente contra aqueles demônios. E eu pude saber que eles lutavam por nós, por cada um de nós. E eles faziam uso das suas espadas. E nós precisamos saber, irmãos, que as guerras, essas guerras, elas estão ligadas às orações que nós fazemos aqui na terra, porque nós oramos aqui na terra e os anjos lutam contra Satanás para que nós venhamos vencer essa guerra, porque não somos nós que vencemos essa guerra. O Senhor envia anjos para lutar por nós. O Senhor, Ele luta por nós. E nós precisamos estarmos gastando todo o nosso tempo, toda a nossa energia em oração. Oração sem cessar na guerra contra o maligno, contra o próprio Satanás. E eu vi ali, amados, os arcanjos segurando correntes, os anjos de batalha desembainharam as suas espadas e lutavam, e batalhavam, e gritavam com os demônios, com autoridade, e os demônios, eles entravam para os buracos. E eu queria saber o porquê daquilo tudo, né? O porquê daquilo tudo. E eu continuei a assistir. E eu percebi que os anjos lutavam, e de repente abriu do terceiro céu uma luz muito grandiosa. O céu, ele iluminava aquele espaço escuro.
E o Espírito de Deus me disse: meu filho, os anjos estão travando essa batalha porque algo grande vai acontecer. Milagres vão chegar para pessoas na terra, e são para aquelas pessoas que estão em oração, e são para aquelas pessoas que estão dedicadas ao Senhor, e também para aquelas pessoas que nem buscam o Senhor, mas o Senhor tem um propósito na vida dela, porque o amor do Senhor é grandioso, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Amado, meu amado filho, toda vez que está para acontecer um milagre, toda vez que um crente vai receber uma resposta de oração, os anjos de guerra, eles têm que lutar essa guerra. Eles lutam essa guerra para que os crentes venham receber as suas bênçãos, venham receber as suas respostas de oração. Há uma luta muito grande, essa luta é espiritual, e isso é todos os dias. Vocês não podem estar orando de vez em quando, mas precisam orar a todo momento, porque é uma luta muito grande, essa luta espiritual. Para alguém se libertar, meu filho, para o crente obter uma resposta ao seu coração, há uma guerra no firmamento entre as trevas e a luz, entre os guerreiros do Senhor e os demônios. Muitas pessoas na igreja não percebem, porque não veem. O povo de Deus ora e recebe resposta. Amados, mantenham-se em oração. E Deus ali continuava falando: vocês oram, vocês não vê a batalha dos anjos com as legiões de Satanás, mas há uma batalha muito grande acontecendo, e assim vocês recebem os milagres, as bênçãos de vocês na terra. Quando vocês recebem essa bênção, vocês não têm noção do tamanho da luta que houve entre a luz e as trevas, os anjos do Senhor com os anjos de Satanás, porque vocês oram, Deus envia a bênção, mas Satanás, ele luta para desviar essa bênção de vocês, para deixar vocês fracos na fé, para deixar vocês desacreditados no Senhor. Mas eu vou mostrar por que essa guerra estourou no firmamento. E de repente começamos a nos mover em grande velocidade. Descemos do segundo céu e entramos no segundo céu. E eu vi a nuvem da terra. Então eu vi num terreno, num campo, um pastor em sua casa, de joelhos em oração. E eu vi esse homem de Deus em oração e eu vi ele dizendo: e em nome de Jesus Cristo, todos os principados, todos os governadores e potestades das regiões, os adversários fortes com seus aliados e todos os espíritos adversos, vocês estão amarrados e derrotados em nome de Jesus Cristo. Eu destruo toda a fortaleza do inimigo e todos os obstáculos. E essa, irmão, é a oração de autoridade. Essa é a oração de autoridade, essa é a palavra de um homem de Deus. E é uma oração que tem muito valor para o Senhor, porque o crente precisa orar com autoridade. E, amados, a batalha, ela não se encerrava, porque a batalha não se encerra. Essa batalha, ela vai até a volta do Senhor Jesus. E o Espírito de Deus falou para mim que agora
você vai ver o que é que acontece quando você ora. E eu vi a glória do Cordeiro descendo. Foi uma nova unção em forma de óleo. E foi maravilhoso, irmãos. Eu vi a unção descendo do céu e caindo na cabeça do homem que estava orando. Então o Espírito de Deus me disse: toda vez que alguém luta numa batalha espiritual e passa tempo em oração, desce a unção do céu para que aquele homem, para que aquele crente venha a ser forte, porque aquele homem precisa ser recarregado para não enfraquecer. E essa carga é a unção de óleo que vem do terceiro céu. E cada vez que alguém luta nessa batalha, ele luta para alcançar uma nova unção. E, meu filho, assim o Senhor falou comigo, você não pode largar a sua armadura. Pegue o seu escudo, pegue a sua espada, calça o seu sapato nos pés, pegue a sua armadura. Meu filho, pegue o seu capacete, nunca mais larga. Não seja como a maioria dos crentes de hoje. Eles pegam o escudo, daqui a pouco abandonam. Eles pegam a espada hoje e amanhã eles tiram a espada e abandonam. Eles calçam os seus sapatos, mas daqui a pouco eles tiram os seus sapatos. A armadura de Deus precisa ser completa. E, meu filho, se você não tem a armadura de Deus, você não vai poder lutar. Quando a igreja vai para uma batalha espiritual, quando a igreja está em oração, quando você está em oração, os anjos de Deus também estão em luta, em uma grande luta. Tudo que você ligar na terra está ligado no céu. Tudo que você solta na terra, você solta no céu. E é por isso que é muito importante você ouvir a Deus nesse momento de guerra. Não deixe o inimigo entrar na sua casa, pois muitos dos filhos de Deus têm permitido que o inimigo venha entrando nas suas casas. Há muitos que permitem que o diabo tome conta da sua casa. E por isso nós precisamos estarmos em oração, para que Satanás não venha entrar em nossas casas. E o Senhor, Ele não te quer como cauda, mas Ele te quer como cabeça. E quando Satanás entra na casa, destrói primeiro a família, destrói o casamento, destrói as finanças da família. Ele entra para destruir. Quando Satanás entra no lar, ele não entra para brincar, ele entra para matar, para roubar e para destruir, porque Satanás, ele sempre foi contra o projeto de Deus desde o princípio, e ele quer tudo que é de Deus. E assim, amados, com essa luta, haverá fome, haverá desavenças no lar, porque Satanás, ele fecha a porta de emprego. Daqui a pouco a mulher se levanta contra o marido e diz que não tem dinheiro. E Satanás, quando entra na família, é um cenário muito triste. E tinha um demônio que tinha entrado por uma porta que estava aberta pela ilegalidade, e ele entrou e destruiu a finança da família e fez com que essa mulher ela fosse contra o seu marido. Ela ficou contra o seu marido
e o homem ficou sem autoridade alguma por causa do desemprego. E ele estava frustrado e não queria mais adorar a Deus. Amados, os cuidados desse mundo pode te levar certamente para o inferno, quando você deixa o diabo entrar na sua casa. Porque o diabo, ele veio para destruir a família. Ele se levanta contra as famílias que pertencem a Deus. E quando o diabo ataca um marido desesperado, assim acontece uma ruptura entre o homem e a mulher na cama deles, e assim o homem dorme de costa para sua mulher, a mulher de costa para o seu marido, e ali diabo, ele se coloca entre o casal que está brigado. O diabo deita na cama entre o casal que está brigados. E por mais tempo que vocês permanecerem assim, brigados, sem falar um com os outros, de costa um para o outro, Satanás ele cresce. Satanás ele cresce na família e ele vai tomando mais espaço na sua família. E no dia seguinte, a mulher acaba se levantando, gritando com seu marido, apontando o dedo na cara do seu marido, e o homem tentando se defender. A briga cresce mais e Satanás ele está ali cirandando no meio daquele casal, gostando, amando, adorando aquela briga. E não é dessa forma que você deve agir. Você deve ajoelhar e orar, porque assim você joga Satanás de volta para o inferno. Porque o mundo é espiritual. Satanás quer que você faça tudo na carne. E depois disso tudo que eu vi, o Espírito de Deus veio novamente a mim e me disse: meu filho, vou te levar até ao céu. E naquele dia eu acabei de orar e o meu irmão, ele estava dormindo. E de repente eu ouvi a voz do Senhor me dizer: levanta e vamos embora. E eu comecei a me mover com o Senhor, e Ele me levou a uma colina onde havia uma caverna. E naquela caverna Ele me disse: essa é uma das portas do inferno. Vem, vamos entrar. E começamos a entrar nessa caverna. E escureceu muito quando estávamos nos movendo. E o Senhor, Ele me disse: não tenha medo. E nós entramos nessa caverna e havia um enorme portão. E Deus, Ele me disse: bem-vindo ao inferno e ao lugar de tormenta. E havia ali 2 portões enormes, e eram muito grandes. E então, quando o Senhor entrou lá, essa porta se abriu automaticamente, porque Ele pode entrar e sair, pois Ele tem as chaves do inferno e autoridades sobre a morte. E quando entramos, o Senhor me disse: vou levá-lo a este lugar, para revelar-te algo que você nunca viu. E imediatamente começamos nós a percorrer as cavernas. E na verdade eram cavernas dentro de cavernas. E eu vi muitas cavernas e estava escuro. Irmãos, chegamos a uma porta que abriu automaticamente. A primeira coisa que eu vi no coração do inferno era uma mesa de pedra muito grande. E em frente a essa mesa de pedra muito grande havia um trono muito grande. E havia uma nuvem negra que cobria aquele lugar. E então o Senhor me disse: Senhor, meu filho, estenda a sua mão em direção a esse trono. E quando estendi a minha mão em direção daquele trono, eu vi um brilho de luz saindo do centro da minha mão. E eu pude ver o diabo sentado lá no trono, no inferno. E eu fiquei assim,
Por que seria que da minha mão saiu essa luz central, resplandecente, iluminando o trono de Satanás? No inferno, o Senhor repreendeu Satanás. Quando Satanás estava sentado no seu trono com um cajado na mão, ele começou a gritar comigo e disse para mim: cachorro maldito. E o Senhor veio com o bordão e se colocou à sua frente e disse: não toca nele. E o diabo disse ao Senhor: dá-me permissão para eu tocá-lo por 1 minuto. Eu vou despedaçá-lo. Vou despedaçar esse cachorro que me causou muitos danos. Ele está indo nas igrejas. Ele está passando tempo em oração, buscando a sua face. E é assim que acontece. Quando a igreja ora, quando as igrejas estão em oração, as trevas se estremecem. Satanás, ele é despedaçado. Não precisa ser uma grande igreja para fazer o inferno se despedaçar. Uma pequena igreja com poucos membros, mas membros fiéis de oração, já fazem Satanás ser despedaçado, já fazem o inferno se desmoronar, tremer. Apenas uma igreja, uma pequena igreja, passando um tempo em oração, faz o reino do inferno tremer. Mas nós sabemos que o nosso problema já está resolvido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E amados, nós precisamos nos manter em oração. Esse sonho que eu tive, essa visão dos céus, essa visão dos demônios, Deus, Ele me deu essa bênção para que eu viesse trazer para os irmãos, para mostrar para os irmãos que quando um crente se ajoelha, se coloca aos pés do Senhor, há uma grande luta, uma grande destruição no inferno. Satanás, ele é destroçado, ele é desmascarado, ele é envergonhado. Então, amados, eu entendo que com esse dom, com essa visão, com esse sonho, com essa minha ida, com esse meu arrebatamento aos céus, serviu para que nós viéssemos a ver que nós temos grande poder quando estamos de joelho. O nosso poder está na posição em que nós nos colocarmos, e nós precisamos estarmos de joelhos, porque muitas das nossas bênçãos não chegam até a nós, porque nós não estamos na posição devida, porque quando nós oramos, anjos dos céus lutam com os anjos de Satanás. Nós estamos em meio a uma guerra espiritual. A luz e as trevas vêm ferrando uma luta muito grande, muito enorme. E nós precisamos sermos vencedores nessas lutas. E para que nós venhamos ser vencedores, nós precisamos estarmos em oração, independente do tamanho da sua igreja. A igreja que ora é uma igreja vencedora. Então, amados, aqui está esse testemunho desse nosso irmão. Vamos ouvir, vamos guardar conosco em nossos corações e enviar esse testemunho para mais números de irmãos possíveis, para que todos possam ouvir essa mensagem do Senhor, esse testemunho de que a luta é espiritual. Nós sabemos, mas nós precisamos ouvirmos e vivermos, estarmos em posição, que é a posição de joelho aos pés do Senhor.
em oração. Então, amados, esse foi o testemunho do nosso irmão, e que o nome do Senhor continue a ser glorificado nas vidas de cada um dos irmãos. E aqueles que ouviram até aqui, peço desculpas pelos meus erros de português, pelos tropeços nas palavras, porque eu não sou uma profissional, eu sou simplesmente uma humilde pastora que está aqui trazendo para vocês um testemunho de um irmão nosso que está aqui, tentando levar mensagens de edificação para os irmãos. E se os irmãos tiverem aí algum testemunho que queira que eu venha trazer aqui em nosso canal, basta entrar em contato comigo, que eu estarei trazendo testemunho dos irmãos aqui em nosso canal. E se tiver algum motivo de oração, também pode deixar aí no canal, que nós vamos estar orando pelos irmãos. A todos a paz do Senhor Jesus.